Oi, pessoal! Cá estamos de novo com mais um Imperfeitas On. Eu, Micheline Pereira, e a minha sócia linda, Olá. Kátia Velasquez, estamos recebendo aqui hoje a Ana Paula Matos. Seja bem-vinda para falar de um tema face-telling, né, minha amiga? Isso aí, Seja muito bem-vinda. obrigada. Obrigada por aceitar o convite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho aí sobre esse nome diferente. Eu não conhecia, inclusive. Pois é. Quando eu vi, o que será isso, gente? Fala pra gente, Ana Paula, o que é face-telling? Então, face-telling, o nome, né, em inglês diz, é a história que o rosto conta. Então, é o estudo da imagem pessoal focada no rosto, que é o nosso principal ponto de contato com as pessoas, né? Então, tudo se resolve no rosto, segundo a metodologia do face-telling. Inclusive, é o primeiro impacto, né? Quando você olha alguém, você vai no rosto. Sim, a gente tem o que a gente chama de triângulo da comunicação, que são os olhos e a boca. Mas, claro, o ponto mais sensível, onde a gente troca emoções, onde a gente olha primeiro nas pessoas, são os olhos, né? Então, o face-telling óptico, que é, assim, uma vertente do face-telling, que o face-telling é mais amplo, e eu me especializei ali, nos óculos, né? Então, o face-telling óptico vem com isso, para poder a gente focar nesse terço onde estão os olhos, e aí a gente escolher os óculos para as pessoas. Ai, que legal, né, amiga? Super especializado. Super, gente, eu preciso falar pra vocês. Eu acompanhei a minha sócia Eu? nesse processo. A gente até filmou, né? Fez uns takes. Filmamos, vocês vão ver aí. E é muito interessante. Eu realmente confesso, Ana Paula, eu não sabia. Pra mim Também era não. tipo assim, uma extensão da consultoria de imagem, mas quando eu vi que era algo totalmente diferenciado, porque a consultora de imagem, ela olha assim o estilo, vem aquela questão da paleta de cores, e mesmo que ela dê algumas sugestões lá, né? Ah, você pode usar um óculos assim, um óculos da Cotal, que tem mais a ver com a nossa cartela de coloração, né? E quando eu vi você fazendo na Micheline, eu vi que não tem nada a ver. É totalmente muito mais diferente, profundo, né? É mais né? profundo, porque os óculos, eles têm que demonstrar a identidade da pessoa. Sim. Então, vai muito além dessa questão de estilo, né? Do design, de cores. Tem a ver com quem eu sou, o meu âmago. Sim. O meu essencial, ele tem que estar exposto no meu rosto. Porque senão fica parecendo uma máscara, uma fantasia. Não transmite assim uma força, uma verdade, digamos assim. E a nossa verdade tem que estar estampada no nosso rosto, porque senão não cria uma Conexão, né? Não gruda. Isso, exatamente. E além de tudo, você não passa a verdade, fica soando um pouco falso. Pode ver que tem pessoas que você conhece, que usa óculos, você fica assim naquela dúvida. Tem algo estranho Tem ali. algo estranho. É porque, às vezes, o óculos escolhido não está dizendo quem eu realmente sou para as pessoas. Então, fica meio que desconecto. A comunicação, ela não fica perfeita. Há como se fosse um ruído na comunicação. Algo estranho, que te causa estranheza. Sim. Então, é muito sério isso. Então, não é uma questão só de beleza, de achei que ficou bonito, tá, mas tem a ver com você? Então foge também, né, amiga, daquela questão da moda, né? Eu lembro que eu acho que uns 2 anos atrás, eu não sei se foi mais tempo, que deu aquela tendência daquele estilo um pouquinho mais retrô, que era aquelas armações maiores. Sim. Eu lembro que todo mundo queria comprar um igual, né? Sim, sim. Eu lembro que eu fui... Lógico, a gente tem que fazer exame de vista anualmente, né? Sim. Aí o cara da ótica falou assim, compra esse aqui, porque tá na Tá na moda. Aí eu moda. coloquei, eu falei assim, gente, isso aqui na minha cara não. Não tenho coragem, não. O óculos, quando a gente escolhe, conforme a personalidade da pessoa, o desejo de imagem dela, no nicho que ela quer usar, por exemplo, no trabalho, ou então na vida social, né? Ele nunca cai de moda. Por quê? Porque ele dita quem eu sou. Então, o óculos, gente, claro, existe o modismo, existe a tendência, Sim. mas será que esse modismo e essa tendência tem a ver com quem eu sou? Sim. Esse é o face-telling, né? Porque os nossos traços faciais, eles estão
completamente ligados à nossa personalidade. Por isso que fez tele, a história que o rosto conta. O rosto conta quem eu sou, na minha essência mais íntima, porque nossos traços faciais foram desenvolvidos no mesmo folículo embrionário do nosso cérebro. Então tem tudo a ver. Por que o meu nariz é assim? Não é igual o seu, a minha boca, meus olhos. Todos esses traços vão dizer quem eu sou. Como que eu falo assim, eu brinco muito com os clientes, o jeitinho que Deus pensou que você tinha que ser. Sim. Claro que com o decorrer do tempo, você vai tendo aí, vai crescendo, amadurecendo, de repente uma religião que você pratica, acontecimentos que aconteceram na nossa vida, vão um pouco aqui aparando nossas arestas, moldando um pouco, mas aquela essência mesmo, o essencial, fica ali. E é aí que mora também a questão no nosso rosto das primeiras impressões. Por isso que é muito sério os óculos se conectarem com esse eu verdadeiro. Porque essa primeira impressão, ela sempre fica. Por mais que depois a gente raciocine, a gente... Não, eu tive aquela primeira impressão, mas eu estou vendo agora, conversando, que talvez não seja bem isso. Né? Você raciocinou, mas aquela primeira... Primeiro 30 segundos, não, 30 segundos não, 3 segundos que você fica com a pessoa, o seu cérebro já fez a já leitura. Conectou e já fez uma leitura e já sentiu uma certa emoção. Ou o desejo de estar próximo, ou o desejo de se afastar. Incrível. Interessante. Muito, muito, muito. E impactante, porque assim, se as pessoas soubessem o quão sério é o seu trabalho, quão sério é você escolher o que está aqui nessa sua região do rosto, elas teriam um zelo e fariam com certeza, passariam pelo processo. Eu vou falar minha experiência, inclusive esses óculos aqui a gente escolheu já depois do... Eu vou fazer umas Face perguntas em Tele. relação a isso. E a minha experiência é o seguinte, ela fez uma leitura mesmo da minha personalidade quando ela fez a análise. E é super detalhado, né, Ana Paula? Bem detalhado. O que você olha no Face Tele? Como que foi? Pode me usar de exemplo. O que você viu? Então, primeiro a gente mede os terços faciais, né? A gente mede aqui o primeiro terço, terço superior, Que é a testa, né? terço médio e terço inferior. Certo. Então, isso já vai me dizer um pouco, assim, da onde que é que você é uma pessoa, onde é que está a sua zona de conforto. Entendeu? Então, você, por exemplo, tinha esse terço maior, você tem a boca muito bonita, muito grande, né? Então, é a pessoa inata da comunicação. De falar, eu gosto de falar. Tem pessoas que têm o terço superior maior, então são pessoas mais intelectualizadas, né? Que a zona de conforto está ali, no intelecto, no estudo, pessoas que gostam de estudar e tal. Então, assim, a primeiro momento a gente vê isso. Depois a gente vê cada traço facial. Então, por exemplo, você tem as sobrancelhas arqueadas, né? Então, é um elemento de força, né? Os olhos gateados é um elemento de suavidade muito feminino, né? O seu nariz mais finaladinho também é um elemento de delicadeza, feminilidade. Então, tudo, a gente vai vendo aí esse jogo de força e de suavidade que tem no rosto da pessoa, né? E a gente também faz aquele teste, lembra? Do perfil comportamental. Sim. Ah, é mesmo, gente. Tem um teste super detalhadinho, né? Onde a gente fala quem somos, o que a gente gosta. Fala também da paleta de cores, mas é meio que secundário, né, Ana Não, a Paula? paleta de cores eu uso assim... Eu quero ficar mais discreta ou então transmitir menos força, menos impacto. Aí a gente vai para a paleta de cores. Por quê? Porque a paleta de cores é aquela que vai harmonizar com o seu tom de pele, seu tom de cabelo, né? Esse balanço que a gente tem, né? Entre o tom de pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Sim. Só que se eu quero, pela minha profissão, pelo meu momento de vida, impactar, ou seja, chegar chegando, né? Digamos assim, que os óculos cheguem primeiro que eu, por exemplo. Aí a gente foge da paleta de cores, da cartela, e coloca uma coisa mais arrojada aí nesse cliente, porque ele quer impactar o seu interlocutor. Então, eu uso a paleta de cores nesse sentido. Então, não é questão assim de combinar com os meus looks e tal, não. É questão mesmo de impactar ou de harmonizar, de ficar mais discreta. Entendi. E eu gosto disso, porque aí você usa com qualquer look e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Eu mesmo... Olha aí.
Ai, eu amei. Se fosse... Gente do céu, amei o processo. Eu recomendo para todo ser humano da face da Terra. Sim. Isso. E como é que vem essa inspiração? Porque eu vi lá, ela faz todo um procedimento. Gente, não é rápido. Não é coisa que você olha lá na internet e pronto, eu fiz o meu. Não é isso. Tem que fazer presencialmente, Sim, né? sim. E como é que vem... É que eu vi lá que você fez todo o processo com a Micheline e depois ela levantou, foi lá, pegou as peças que ela achava que estavam enquadradas dentro do que você interpretou, do né? desejo de imagem dela e tudo. E trouxe. Como é que vem essa parte que você casa essa interpretação com as peças? Assim, que as peças eram chaves, né? Eu falei pra Micheline, Todas dava eram pra lindas. comprar todas. Todas. Né? E a gente focou, por exemplo, para Micheline na linha curva. Sim. Por quê? Porque tudo que eu conversei com ela, conforme os traços faciais dela e o desejo de imagem, a linha de design que foi pensada, que era propícia para o desejo de imagem dela, era a linha curva. Então, assim, a gente tem aí, estuda também os arquétipos segundo Jung, né? Então, que a gente sabe que primitivamente nosso cérebro, desde os ancestrais, tem ali na amígdala, que é o ponto de emoção do nosso cérebro, né? A linha reta vai impactar de uma certa forma, a linha curva vai transmitir um certo sentimento, a linha inclinada vai transmitir um outro sentimento. Então, conforme o desejo de imagem do cliente, a gente vai, então, seguir aí uma linha nos óculos. Então, a gente tem a linha reta, por exemplo, que é tudo que é reto, que é linha reta, transmite o quê? Estabilidade, força, né? Segurança. Sim. Então, assim, se eu quero transmitir isso nesse momento de vida, então a gente vai para esse lado. A linha inclinada transmite o quê? Uma certa descontração, jovialidade, dinamismo. Sim. Então, a gente vai para a linha inclinada. Dentre outras coisas, né? Estou aqui dando só uma pincelada. Já a linha curva, que você queria o quê? Mais proximidade, né? Então, a proximidade, esse aconchego, esse acolhimento é da linha curva. Pode ver que tudo que é curvo, né? Por exemplo, o ursinho de pelúcia. É redondinho. Né? Redondinho. Fofo. Então, assim, é aquela coisa do abraço, de você querer estar próximo, de aproximar. Então, assim, não é à toa que a gente estudou os designs para as linhas de óculos e combina esses designs com o design do nosso rosto também. Sim. Né? Então, assim, o que eu quero ressaltar mais? O tanto de força que eu tenho no meu rosto ou o tanto de suavidade? Ou então eu quero amenizar o tanto de força que eu tenho no meu rosto? Então, tudo isso vai sendo o que eu chamo de matemática dos óculos. Que legal. E você transmite isso nos seus vídeos, né? Que você não tá com o mesmo óculos toda vez, né? Não, o que acontece? Eu digo assim, que a gente não é uma pessoa só. A gente não desempenha só apenas um papel na nossa vida. Então, a gente tem o nosso papel profissional. Nós, mulheres, temos nosso papel de mãe, de esposa, nosso papel social. De repente, aí, nosso papel também na área, por exemplo, religiosa e tal, né, que a gente pratica. Então, eu não me visto da mesma forma para trabalhar e socialmente. Os óculos, gente, vestem nossos olhos. Nós vamos vestir ele só de um jeito. Não pode, né? Desconectado. Pequeno. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é juiz. Então, um juiz, uma juíza, ele tem que transmitir muita seriedade, uma certa reserva, um certo distanciamento. Profissionalmente, é um tipo de linha de armação, um tipo de cor, né? Tem as cores Mais que vão transmitir clássica, mais isso também. Mas na minha vida social, eu tenho lá meus filhos, meus amigos, eu quero relaxar, eu quero curtir, e eu vou estar com óculos transmitindo seriedade? Vai destoar. Exatamente. Assim, você vai estar vestido descontraidamente, vai estar um óculos super... Formal. Assim, bem... Formal, exatamente, que impacta as pessoas com quem você convive de forma que você... De reserva. Aí, ó, fica lá uma longe. reserva e distanciamento? Não, eu vou querer... Ao contrário, eu vou querer... Venham. Venham, né? Vou querer esse venha, né? Esse que a gente chama de aconchego, né? Opa. Sim. E é interessante isso que ela tá falando. Olha só, a armação dela hoje é diferente de todos que eu já vi ela usando. Sim. E eu já vi ela presencialmente várias vezes. Eu nunca vi com a mesma. Hoje ela tá com a diferente. E o da Micheline também, né? Porque não dá, eu acho que não dá pra a câmera
captar bem, mas até o formato da armação dela, ela é um formato diferenciado, né? É tipo profundo, né? É, que a gente chama de bold. Então, por exemplo, essa é uma tendência, né? Existe a tendência, mas que por um acaso deu certo, coincidiu com o desejo de imagem. O que acontece? A linha curva era o desejo de imagem, mas a gente trouxe aí porque como ela é uma mulher moderna, é uma mulher que se veste de uma forma mais assim, procurando um pouco a tendência também, por que não colocar uma tendência, Sim, né? eu amei. Ficou muito bonito, demais. valorizou Agora viciei, muito. Acabou. E Ana Paula, Fico feliz. E eu vou estar lá sempre com você, pode deixar. Quais são os principais erros que você acha que as pessoas cometem na escolha dos óculos? Além, claro, de desvincular da parte pessoal associada ao rosto. Quais são os principais que você acha? Existem assim estigmas, digamos assim, que a gente pode quebrar com FaceTelling. Por exemplo, preto. Porque existe o pretinho básico, né? Mas o pretinho básico nos óculos é um estigma. Você sabe que a cor básica nos óculos não é o preto. Qual é? É o azul. Olha aí. Que nós estamos por um acaso hoje. Por um acaso, né? Combinamos. Aquele Então. que eu mostrei pra você, o meu é preto, né? Tem um detalhe preto, eu acho que é branco embaixo, nem lembro. Mas eu sei que ele tem uns detalhes brancos, mas é aqui na lateral. Mas eu não sabia disso, não. Olha aí. Pois é, não quer dizer que não fique bem, Sim. entendeu? Mas assim, porque as pessoas pensam, eu quero um óculos pra combinar com tudo, pra eu não ter que me preocupar. Aí Aí vai no pensava preto. assim. E às vezes esquece de ver as características, justamente Sim. isso. Será que esse óculos realmente vai dizer quem eu sou? Vai estar comunicando o que eu quero? De repente ele vira um ruído de imagem. O que é o que eu chamo de ruído de imagem? É aquilo que atrapalha na nossa comunicação. Os óculos, como os olhos, né? Eles vêm na nossa comunicação não verbal. Né? Então, assim, aquele impacto que quando a gente conhece uma pessoa, a gente olha nos olhos e aí tem ali uma conexão. Porque a gente certo? tá Emocional. comunicando também, né? Então, o que acontece? Se você coloca algo aqui que atrapalha, porque não está conectado com quem eu realmente sou, condizente, isso vai causar um ruído na imagem, que a pessoa vai ficar assim, sabe, sentindo uma sensação de que tem algo de errado, tem algo de estranho ali. E aí a cor preta nem sempre é a ideal para as pessoas. Muitas pessoas podem, quem tem contraste alto, Sim. pele branquinha, cabelo muito preto, né? Ou então pessoas negras, fica bem também com o óculos preto, porque harmoniza. Agora, eu, por exemplo, o óculos preto em mim, na Micheline, vai chegar, o povo vai ver o óculos para depois ver a gente. Aí deixa de ser um pretinho básico para ser um pretinho altamente chamativo e do lado. E vai só pro que óculos, né? Então, essa mesma... essa explicação serve também pro que as pessoas usam muito também, né? Inclusive, eu tenho uma armação também, que ela é toda dourada, né? Que as pessoas falam, é mais chique, mais clean, mais executivo. Isso não tem nada a ver, né? Depende do formato. Aí ela vai ser mais pro executivo e tal, ou então ela vai ser mais fashionista. O formato aqui do... A design. Se é linha reta, linha curva, linha inclinada. Não tem como, gente, fugir. É uma combinação. Sim. É um conjunto linha, de fatores, design, né? Textura. Textura. Isso é interessante. É bem interessante. E, por exemplo, esse seu aí, ele destaca a lateral. A lateral é o metal e aqui ele tem algo de acetato, né? Que tem uns brilhozinhos. Então, assim, traz um pouco de modernidade e, ao mesmo tempo, uma proximidade, né? E o da Micheline é todo... Não tem metal, né? Não tem. Não, é acetato aqui, todo né? acetato. O metal tá dentro aí nas hastes, né? Mas, assim, tá escondido no Aparece acetato. mais o acetato. Muito interessante, muito interessante. É um design maravilhoso aí. Eu amei. Amei demais. Ave Maria. E a questão da sobrancelha? Porque tem que esconder, tem que aparecer. Eu nunca sei o que eu tem que lembro fazer. que a primeira vez que a gente chegou lá na Tecnótica, e aí o seu funcionário, muito gentil, a primeira coisa que ele falou, a gente tava só siricoteando. E olhando lá, né? Pegando, ele falou assim, ele já veio com toda a atenção, né? Ele falou assim, olha, a primeira coisa que vocês têm que ver é a sobrancelha. Eu nunca tinha pensado nisso, que quando compra o óculos tem que
Tem que olhar. Tem que esconder. Eu não O que sabia. acontece? A sobrancelha faz parte das nossas mímicas faciais, quando a gente está ali, né? Tudo se comunicando. Então, assim, das emoções, a sobrancelha está ali junto com os olhos. Sim. Então, o que acontece? No óculos solar, você veda completamente, que é uma lente escura, então ninguém está vendo o seu olho. Sim. O ideal é esconder a sobrancelha. No solar. No solar. Certo. Então, a sobrancelha não Escondidinha. aparece no solar. Isso falando em harmonia, porque, gente, existe também as blogueiras aí com aquele óculos pequenininho, fica aqui, né? solar, assim. Mas aí, enfim, elas querem causar, entendeu? Aí a sobrancelha fica toda aparente. Tá errado? Não tá errado. Não. Mas se você for pensar na harmonização, tá errado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, uma coisa é o fashionismo, é você querer impactar. Outra coisa é o seu dia a dia, você querer transmitir harmonia para quem você tá com quem você está convivendo. E até sua profissão, né? Porque a delas é ser mesmo É isso. impactante. É impactante. Mas a gente, né, vida real, a gente trabalha, né, no Exatamente. dia a dia. Entendi. Agora, o óculos receituário, que é o de grau, né? Conhecido vulgarmente como de grau, a gente tem que prestar atenção. Deve haver um jogo de esconde e mostra para dar harmonia. Então, assim, esconde um pouquinho, mostra um pouquinho, você percebe a mímica da sobrancelha. E a expressão. Da expressão, exatamente. Legal O isso. que não pode? De jeito nenhum, porque aí é uma adaptação terrível. São a sobrancelha ficar aqui, dentro da armação aparecendo. Tipo assim. Entendi. Foi isso que ele E aí falou. forma duas sobrancelhas, Meu Deus, fica ai, feio medo. esteticamente, fica feio esteticamente. Muito feio. Aí, se alguém te vender um óculos assim, Foge. Pelo amor de Deus, Não, sai correndo. Procura aqui minha amiga Vai que lá ela na te explica. Tecnótica. mude seus gente. óculos, porque realmente é muito feio. Entendi. E realmente, ó, dá um visual que parece que você tá... O olho fica descoberto. Realmente. Né? Verdade. Porque tem a armação grande, essas que você falou, Sim. que tá na moda, né? E aí, de repente, ela pega aqui, ela vem aqui, acima da sua sobrancelha. E aqui tá certo, tá tudo bem, o olho tá lá no meio da lente, como deve ser, mas aqui ela tá grande. Então, o óculos mal adaptado qual é? É o óculos que você olha a sobrancelha dentro do óculos, ou então que fica batendo aqui na sua bochecha. Quando você fala, Que incomoda. ele mexe, ele se movimenta, aí você dá um sorrisão, aí o óculos fica fazendo assim. Então, você tá lá comunicando, falando e tal, e aquela coisa movimentando nos E seus todo olhos, mundo só no tá seu olhando rosto, pro né? óculos. E aí você fica prestando atenção no óculos e esquece totalmente o que a pessoa tá mensagem falando. que a pessoa tá dizendo. Nossa, é É, verdade. é muito delicado, assim, é Sim, muito sim. sério isso. Então, a adaptação, sem contar que fica marcando, né, a bochecha É. da gente. E dói até, né? Dói, Machuca, vai ficando... Outra coisa também é o tamanho da armação aqui, na lateral. Ah, isso que eu ia perguntar Nossa, agora. É. Porque tem umas que incomoda aqui, né? Não eu pode. uso óculos quase toda a minha vida, agora eu não tô, mas eu Quando já cheguei uma incomoda, vez que incomodou, que me dava até dor de cabeça. Quando incomoda aqui é porque ele tá pequeno. Apertou. Qual é o ideal? É que caiba um dedo, ó, Um dedo, interessante. na lateral. Mais de um dedo tá grande, que aí fica aquela coisa estranha. Isso eu tô falando, gente, para óculos receituário, porque óculos de sol É livre, pode mais ser livre, over, né? entendeu? Aham. Ou pode ser pequenininho, aí Sim. vai do que você quer transmitir, Sim. né? Entendi. E também a questão, quando tá apertado, então, é menos de um dedo, e quando tá largo, dá mais de um dedo. Né? Outro detalhe também que a gente vê, o técnico tem que ver, se os olhos das pessoas são mais juntos ou mais afastados. Conforme a armação, isso pode ser sobressaltado, sabe? Ah, Então, se você tem, por exemplo, a distância ideal, segundo Leonardo da Vinci, né? Naquelas Das proporções nas maravilhosas. proporções ideais, áureas, né? A distância ideal entre olhos é que caiba um olho seu entre os dois olhos. Se você tem esse espaço entre os olhos um pouquinho menor do que um olho seu, Esse aqui, então seus né? olhos são mais unidos. Isso, aqui, Interessante. aqui entre Essa essas distância. esses dois cantinhos, tem que caber um olho certinho. Ah, E, ó, pois eu você faz quero aquela falar- Por isso que eu faço aquela medida. Agora eu entendi. Gente, é um paquímetro, né? Um paquímetro. A precisão é incrível, ela mede tudo, ela olha até os ossinhos aqui, Aqui, né? isso. Tudo. É um processo, eu recomendo demais. Isso. E aí, quando essa distância é um pouco maior do que um olho seu, então é porque seus olhos são afastados. E aí,
dependendo da armação que a gente escolhe, vai dar a impressão que é mais afastado ainda, ou que juntou tudo. Então, temos que tomar muito cuidado. Sim. Então, são coisas assim que, se a pessoa que está te atendendo não atenta para esses pequenos detalhes, aí primeiro que ela traz aquela gama de óculos, de tudo quanto é jeito, você fica perdido, não sabe qual que eu escolho. A decisão quer vender. E aí, assim, às vezes você põe o óculos e fala, não sei, alguma coisa não gostei. É justamente, às vezes, é isso aí. Dá a impressão que o olho é mais junto, ou então dá a impressão que o olho é mais afastado, ou então pega na bochecha, ou tá grande, ou tá muito apertado, estreito. Sim. É uma série de detalhes, assim, que fazem a diferença. E cuidando da saúde visual, vocês cuidam, é Claro, lógico, né? Porque é um auxílio do médico, do oftalmo, né? O que você diz desses óculos de escuro mesmo que vende aí na feira? Eu pergunto porque eu sei que faz mal, né? Porque eu não sei de que é feito. Qual a contraindicação, eu diria? Pelo amor de Deus. Assim, o que acontece? A nossa retina, ela é muito sensível, Sim. né? Então, se você não tem uma lente com tratamento correto, né? Mesmo lente de grau, né? Que hoje em dia tem muitas telas, né? Sim. Então, a gente está o tempo todo com muita luz nos nossos olhos. Sim. Que não tem um tratamento ideal, que você não sabe que material é aquele. Você vai estar danificando a sua retina. E isso vai poder trazer aí, de repente, uma catarata precoce, talvez, não sei. Né? Essa parte técnica aí, os oftalmologistas sabem melhor. Mas, assim, eles mesmos não indicam jamais comprar óculos em camelô. Mesmo em boutiques, tem que tomar muito cuidado. O ideal, gente, óculos é em ótica. Sim. Né? Tem todo um processo. Você pode até gostar da armação, ok, compra. Mas depois vai fazer as lentes numa ótica. Sim. Porque aí são lentes de tratamento, feitas em laboratórios, especializadas, sabe? Então, assim, é a sua acuidade visual. Sim. Né? O que eu digo, é a sua qualidade de vida. Sim, verdade. Porque uma boa visão traz qualidade de vida. Né? Então, assim, a ótica, ela traz beleza e qualidade de vida. Bacana. Você falou da lente, eu vou lembrar. Você explicou pra gente que tem a lente Office, né? Office, que é de trabalho. Fala um pouquinho, porque isso é desconhecido. Eu realmente não conhecia. Esse que eu tô usando é um Office, né? E eu achei incrível, porque eu consigo aqui, eu preciso mais pra perto, né? Então eu consigo ver bem aqui e eu consigo, por exemplo, ver a equipe que tá aqui pertinho, uns 2 metros, perfeito também. Isso. Quando eu usava o que não era Office, eu só conseguia ver aqui, pra ver a equipe eu tinha que tirar. Isso. Aí explica dessa questão do Office e aquela questão do corredor que você falou, que eu achei interessante. Sim, porque hoje em dia tem muitas lentes com muita tecnologia, gente. Por mais alto que seja o grau, conseguimos fazer assim, a lente bem fina, né? E existe, então, essa questão. Existem vários tipos de lente conforme a necessidade do paciente, no caso, né? Então, a lente simples, de visão simples, é aquela assim, quem tem astigmatismo, que tem miopia, ainda não tem presbiopia, que é a vista cansada, né? Então, tranquilo, você usa e você olha como se você, de qualquer maneira, né? Sem óculos, como se você não tivesse sem óculos. A partir do momento que a gente vai aí com uma certa idade, né? Disfarça, muda de assunto. O meu também, né? A musculatura, né, dos olhos vai cansando, e aí tem a necessidade dos óculos de leitura, que são chamados de vista cansada popularmente, que a gente chama de presbiopia. É meu caso. Então, realmente, você tem aquela necessidade de ler, né? Aí você fazer um óculos só para leitura, você só vai enxergar aqui nessa distância. Próximo, né? Porque ela é feita para isso, é uma lente feita para isso. E aí, quando você fosse falar com as outras pessoas, olhar para as pessoas, embaçava tudo. E aí, o que acontece? Eu, por exemplo, eu já tenho um pouquinho de astigmatismo que eu sempre tive e, de repente, começou a minha presbiopia. Então, o que eu fiz? Eu fiz 2 tipos de lente para mim. A multifocal, que antigamente o povo falava de bifocal, né? Hoje em dia não existe mais bifocal. Tinha até uma bolinha, não existe mais. Hoje em dia é multifocal. Então, é aquela que você consegue. Você vai ter o plano de visão na lente
para perto, para um intermediário, uma distância de 2 metros, e para bem longe. Então, aquela lente que você vai conseguir ler, estar no ambiente, conversar, dirigir. Não precisa tirar o óculos para nada. A lente office é para aquelas pessoas que trabalham muito com o computador. Porque o que acontece? A lente multifocal, ela tem os ângulos de visão delas, não dá muita, que a gente chama de conforto físico, para você ficar muitas horas na frente do computador. Por quê? Porque o seu campo de visão, para ler aqui e ler aqui o computador, que é essa distância mais ou menos, você vai ter que inclinar um pouco o seu... para poder você assim, enxergar assim, bem o que está ali escrito no computador, né? Veio a tela. A lente office, ela tem esse tipo de progressão com um conforto que você não vai precisar fazer esse movimento. Olha, levanta então, aqui. E nem ficar mexendo no óculos, né? Nem ficar mexendo com o óculos, claro. O óculos tem que ficar lá quieto. Ninguém mexe nos óculos enquanto está trabalhando. Então, você está aqui digitando e você está olhando, sem precisar fazer assim. Quando o meu multifocal, quando eu estou com algum multifocal, eu tenho que fazer levemente assim. Para poder enxergar. Né? Isso. Porque os campos são, né, gradativos. Sim. E a lente office, ela foi pensada justamente para tirar esse desconforto. Bacana. Que você fica com a pessoa que fica horas no computador. Sim. Hoje em dia tudo, né, praticamente é celular, é computador. Né? E assim, as pessoas que trabalham muito com essa questão do computador, por exemplo, técnico de TI, né? Então, eles ficam muito ali, o dia todo ali, né? Então, isso vai cansando a pessoa, vai dando um desconforto físico, né? Então, essa lente foi pensada para tirar esse desconforto. Então, a gente tem digamos, cardápio de opções. E a questão que você falou, né, do corredor, né? Quanto mais tecnológico, melhor. A melhor lente é aquela que tem, que a gente chama de corredor, porque que acontece? A lente, ela é ovalada, um né? oval, é uma coisa redonda aqui, né? Então, os cantos tendem a ficar um pouco, que a gente chama embaçados, que a gente chama de aberração. Que é no né, campo, da visão, não é no que é aqui. campo, tá. Porque o campo de visão está mais no centro da lente. As lentes de melhor adaptação para essa questão do multifocal ou das lentes de trabalho, né? São aquelas que têm esse corredor o mais largo possível, deixando as aberrações aqui mínimas. Então, você, na hora, por exemplo, de dirigir, você mexe apenas o olho para olhar o retrovisor. Sim. Você não tem que ficar mexendo. Ai, deixa eu contar uma experiência, não vou dizer o santo, vou só contar a experiência. Eu fiz uns óculos uma vez e eu coloquei, eu falei, gente, o grau tá errado. Olha, meu pensamento, né, de leiga. O grau tá errado, vou levar na médica. Levei na médica, não, tá certinho conforme a minha prescrição. E eu não sabia por que o troço não funcionava. Quando você me explicou isso aí, eu falei, gente, deve ser porque o corredor o corredor estava bem pequenininho. E eu tô sofrendo e não tô me... Por que acontece? Aí a adaptação, ela fica mais, assim... Restrita, né? Não é restrita, mas dificulta um pouco. Por quê? Quanto menor esse campo de visão, você vai ter que movimentar mais a sua cabeça. Quanto maior, menos. Então, vai ficar o mais natural possível. Eu achei um desconforto, não vou mentir. Porque assim, fica aqui, ó, você vai olhando aqui de lado, você faz um olhar 43, assim, aí tá embaçado. Tá no máximo 24. Não posso nem olhar, não é assim, né? O meu olhar 43 é diferente, né? 43 tá 24. Você quer olhar assim, de repente dar uma paquerada discreta, não vai dar, você vai ter que olhar de frente. Não, aí não rola. Não dá nem pra disfarçar. Não dá nem pra disfarçar. Pois Mas é isso, eu não usei, não vou mentir. Foram 2 que eu fiz, eu falei assim, vou deixar aqui de lado, porque não adianta, eu não consigo me adaptar. É muito ruim. Então, são muitos fatores, né, Ana? São muitos fatores, que assim. influenciam essa escolha dos óculos, e é um assunto bem sério mesmo. Sério. É interessante, gostei muito de saber mais, compreender. Eu vou fazer muito em breve também. Tá? Te aguardo.
Que é interessante até porque eu mostrei, ela viu, meu óculos tá com um probleminha, né? Sim, sim. E é novo, tá com problema, vou até levar lá pra eles dar uma corrigida. Fala, o que foi? Porque às vezes as pessoas passam por isso, porque né? que acontece? Eu comprei o óculos, ela viu, a armação é bonita. Sim, muito bonita. Contudo, justamente na hora de fazer a lente, fizeram errado, né? Ela até perguntou, você pediu a lente mais barata? Eu, não, foi a mais cara. E fizeram errada. Parece que eu tenho mais de 6 graus. Seu grau é alto? Espessa, né? Ficou espessa. Ficou muito grossa. Ficou muito grossa e tá me incomodando aqui, né? Eu Isso, coloquei tá ela batendo via, na tá batendo bochecha. aqui, ou seja, foi feito errado, né? É, porque certamente você deve ter esse terço aqui menorzinho do que os outros dois. Geralmente quem tem esse terço menorzinho, aqui o osso aqui da bochecha, esse aqui do Aqui, zigomático, né, Sim. que a gente chama, ele fica um pouquinho mais Ressaltado, próximo né? dos olhos, às vezes dá uma bochechinha, Sim. né? E aí tem que saber escolher os óculos, senão os óculos ficam pegando e aí vai causar um desconforto, sim. E aí ela vai corrigir pra mim. Vamos corrigir, vamos corrigir. Né? E Ana, me fala um pouquinho dessa sua experiência aí. Como é que você viu a evolução dos óculos nesse longo da história aí? Que você já tem quanto tempo que você trabalha? Tem a Tecnótica, fala um pouquinho da loja. Isso, é. Fala pra mim. Na verdade, a loja, né, a Tecnótica, nós temos 52 anos de Brasília. É uma loja que é familiar do meu marido. Né? Eu sou formada em Direito. Né? Ai, então, olha. meu ramo era Ele outro. tá bem ali, gente. Eu ia, Não vai aparecer. eu ia na loja só para escolher óculos. Até bem pouco tempo. E aí, na pandemia, a gente estava em casa, né? E aí, uma amiga minha viu uma chamada para um curso chamado Ver e Ser Visto. Ver e Ser Visto. E falou, Ana Paula, me mandou uma mensagem, falou, lembrei de você. Aí eu, curiosa, fui fazer o curso. E aí foi que eu descobri o FaceTelling ótico. E aí que eu vi, que eu falei, não, O mundo se existe, tem que existir esse atendimento na nossa loja. abriu. Olha que bacana. Tem que existir. E aí o pessoal lá achou por bem que tinha que ser eu. Mas você tem é o jeito, né? jeito, não tem como não Eu se sempre associar. tive um olhar muito criterioso para escolher meus óculos. Eu ajudava minha mãe, minhas irmãs, meus familiares, minhas amigas. Elas sempre me chamavam, vem, Ana Paula, me ajudar. Mas eu ia assim, né? Tipo assim, eu vou ir porque eu gosto. Exatamente. E aí, quando surgiu esse curso, eu fiquei encantada. Eu falei, não, isso aqui faz totalmente sentido, isso aqui tem que ter. É um atendimento diferencial, focado na individualidade da pessoa. Então, você vai ver como a pessoa única que você é. O FaceTelling olha a pessoa única que você é. Então, você não é os outros, você é só você. Só existe você no mundo, com as suas características, com a sua maneira de ser, na sua profissão. Então, assim, esse universo único tem que ser retratado aqui. Olha, muito bacana. E é uma família de empreendedores, gente. Vou puxar aqui. O filho dela é do ramo de chocolates, né? O meu filho, ele tá lá trabalhando na loja com a minha cunhada. Na verdade, a chocolateria é da minha cunhada. Muito bom, gente. Recomendo também. Você fala do arroba deles também. O goldco.309. E eu recomendo, porque eu que tenho as minhas intolerâncias da vida, posso consumir tranquilamente. Já experimentei, uma delícia. É muito bom, né? Nem parece, né? Que é coisa sem açúcar, sem glúten. Mas sem você falou do lactose. direito, aí você saiu, você ainda... Pois é, aí nesse tempo eu tava assim, eu já não tava mais trabalhando, né? E tava assim, poxa, me sentindo desperdiçada, que eu muito nova ainda. Desperdiçada. Não, assim, porque eu não tava mais trabalhando, meus filhos já estavam todos criados. Tudo encaminhado, Tudo encaminhado, né? Os 4 filhos. E eu, assim, gente, o que eu vou fazer da vida? Eu preciso ajudar meu marido de alguma forma, né? E também me Aí ele senti pode vir útil, me né? E aí apareceu isso. Deus mandou, assim, sabe? Ele teve muita misericórdia Sabedoria. comigo e me mandou, então,
de trabalhar junto com o meu marido, junto com a família dele. E eu tô muito muito realizada. Bom. Graças a Deus. Porque no direito a gente só resolve problemas, né? E aqui não, aqui eu só trago alegria. Só alegria. Você resolve o problema trazendo alegria. Diferente do direito. Fica lá com o processo. O processo longo, né? Esse você resolve ali na outra hora. energia. É outra energia. E eu acho o seguinte, o face-telling é um processo de autoconhecimento. Sim. Eu fiquei impressionada, ela trouxe as minhas características que eu realmente bateu tudo que ela falou. Não foi? Foi. Então eu recomendo demais, a gente já tá se encaminhando pro finzinho, olha como passou rápido. Passa rápido. E eu recomendo demais que vocês façam, porque além de tudo é um processo de se conhecer. Sim, Eu sim. fiquei impactadíssima, te agradeço demais. E agora fala pra gente, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas fazem? Então, eu tenho o Instagram, né? anapaulamatos.facetelling. Lá tem meus contatos todos, celular, tudo lá. E é só marcar um horário. Eu só atendo com horário marcado, porque tem que ter esse tempo tranquilo para a gente ter essa conversa, porque eu preciso conhecer um pouco a pessoa, né? E aí é com horário marcado. Sim. É marcado, gente, não é atendimento que você chega e é atendido, é marcado mesmo, viu? Eu gosto de deixar isso claro, que as pessoas pensam que é pronto, cadê a Ana Paula? E qual o Instagram da Tecnótica? Fala pra gente também. É Tecnótica BSB. Certo. Tá? Certo. Tecnótica BSB. E eu vou finalizar, como a gente tem feito nessa série, com uma pergunta. Ser imperfeita incomoda você? Não. Mas eu olho por outro prisma. Eu não acho que existe imperfeição. Existe qualidades boas e ruins, né? Existe quem eu sou. E quem eu sou quer dizer que eu posso ter isso de bom e isso de não tão bom que pode ser desenvolvido. Ou então eu vou focar no que eu sou boa e aprimorar cada vez mais para que o que eu não sou boa fique minimizado. É um processo de evolução constante. É. Em resumo, é isso. Ser imperfeita é isso. Estar em evolução. Eu lembrei daqui. Perfeito, só Jesus Cristo, Só gente. Jesus. E não agradou a todos, detalhe. Imagina, todo mundo falou dele por trás, né? E até botou ele na... O seu esposo não pode lembrar, mas essa pergunta saiu de uma pergunta que ele fez pra gente lá na sua ótica. Foi? Foi, quando a gente conheceu ele. Eu tô lembrando agora disso. É mesmo? Ele fez. Mas ser imperfeito incomoda você? E por que vocês não mudam esse nome? É isso aí. Ele fez essa pergunta pra nós. E o objetivo do nome é justamente esse. A gente olhar que a gente tá em evolução. Isso. A gente é imperfeita, mas isso tá perfeito. Tá. Ser imperfeita tá perfeito. Mas será que é imperfeito mesmo? Acaba que às vezes é assim mesmo, né? Pra refletir, né? Se todo mundo for igual, acho que de repente nas imperfeições é que tá a nossa individualidade. É verdade. Individualidade. Por isso que a verdade. gente acolhe com amor. É isso aí. Leva numa boa. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Foi amada. ótimo, passou Ótimo, super muito depressa, rápido. como sempre, né? Esteja Esteja convidada para as próximas. Sim. A gente vai Ai, falar estou mais convidada. sobre Muito isso. Virei coisas. com muita alegria. Ai, que bom. Muito obrigada pela oportunidade e espero todos lá para fazer o face-telling ótico, fazer esse Façam. autoconhecimento e escolher óculos belíssimos. Maravilhosos. Isso aí. Esses aqui. Beijo. Beijo, até a próxima.